Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa na noite de hoje. Tanto os que estão presentes aqui conosco, quanto os que nos acompanham através das redes sociais, os nossos amigos do plano espiritual, sejam todos muito bem-vindos. Começamos a nossa noite então com a prece da serenidade, sentimento esse que é tão importante e que nos causa tanta tranquilidade quando conseguimos atingi-lo, e que tem dias que se torna tão difícil, né? Mas que é um exercício diário que a gente precisa exercitar. Então, a prece diz o seguinte: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para modificar aquelas que posso e a sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Vivendo um dia de cada vez, aproveitando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para a paz, tomando como Jesus fez este mundo tal como ele é e não como eu gostaria que fosse. Confiando que o Senhor tornará tudo correto, se eu me entregar à sua vontade, para que eu seja razoavelmente feliz nessa vida e extremamente feliz com o Senhor para sempre no futuro. Que assim seja. Boa noite, que possamos estar aqui todos nós, unidos na atmosfera dos trabalhadores de Jesus. Que possamos sentir essa energia que vem do alto, com certeza para todos nós, e que ilumina os nossos olhos, os nossos corações, para que possamos ver muito bem e ver o bem que podemos fazer, e para que cada um de nós veja, além do bem, o amor que nos cerca, para que cada um de nós vista a armadura da fé e que nossas mãos se tornem mãos de trabalho, do trabalhador de Jesus, que aqui estamos como trabalhadores de Jesus, com certeza. E hoje nós fomos buscar inspiração para a nossa reflexão lá longe, numa lição atribuída a Moisés, que viveu, conforme nos diz a história, lá pelos anos 1300, 1400, 1500, não sabemos bem, antes de Cristo. Mas não nos interessa muito, essas datas não nos interessam, mas sim as mensagens que trazem. Então fomos buscar no livro Levítico, no capítulo 19, alguns trechos que achamos importantes para a nossa reflexão. Então, Levítico 19, 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 9. Quando também fizerdes a colheita de vossa terra, o canto de teu campo não cegarás. Não cegarás totalmente, nem as bordas, nem os cantos, nem as espigas caídas colherás de tua cega. 10. Não rebuscarás a tua vinha, nem recolherás os frutos caídos no teu pomar. Tu os deixarás para o pobre e o estrangeiro. 13. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário do operário
não ficará contigo até amanhã do dia seguinte. Estes ensinamentos tão preciosos atribuídos a Moisés vêm de tão longe, de tanto tempo, e depois disto vem Jesus nos ensinar novamente. Lá em Mateus, no capítulo 17, Mateus nos narra que um dia aproxima-se de Jesus um homem, se ajoelha aos seus pés e pede, implora pela cura de seu filho, que é lunático, que se atira ao fogo, à água e que ele não consegue curar. E que os discípulos não conseguiram curar também. Então Jesus o cura e depois de curá-lo, Jesus diz a este homem e aos seus discípulos que eles eram homens de pouca fé, porque não tinham conseguido curá-lo e porque não tinham conseguido dar de si para esta cura, dando a eles, inclusive, uma bronca, porque eles não haviam curado, porque eles não tinham conseguido esta cura, que é a famosa passagem do grão de mostarda, né? Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda. E novamente Jesus vem lá em João, no capítulo 13, vem nos dar uma lição muito preciosa, nos dizendo que naquela última ceia em que ele está com os discípulos, pega uma bacia, pega uma toalha, se cinge, né? Coloca essa toalha em volta da cintura e lava os pés dos seus discípulos. E Pedro não aceita, não quer que ele lave, né? Vamos contar rapidamente. E então ele diz que se Pedro não deixasse ser lavado por ele, que ele não faria parte dele. Então Pedro diz que ele pode lavar os pés, o corpo, a cabeça, e aceita este lava-pés, que nós chamamos, né? Lá quando se descreve no Novo Testamento. E aí Jesus nos mostra, neste momento, né, o quanto ele deixou ensinos tão lindos para nós e que nós não estamos sabendo ver. Então Moisés, através desta lição, nos ensina a dar de nós, mostrando, conforme a gente sabe, lá nos ensinos da Bíblia, que naquele tempo a lei era que quem plantasse não poderia colher tudo, deveria fazer uma colheita em círculo e deixar os cantos e as beiradas para aqueles que não tinham onde plantar ou aqueles que passassem com fome naquela plantação. Vem nos dar, então, esta lição de que nós podemos oferecer daquilo que nós temos de material. E Jesus mostrando aos discípulos e a nós todos que nós podemos dar de nós, através daquele momento, naquela lição, da cura. Mas nós temos que querer, nós temos que ter fé, acreditar no que podemos dar, acreditar naquilo que podemos fazer. E quando ele lava os pés dos discípulos, que ele diz, né, que está lavando os pés dos amigos, porque ele mesmo disse, eu os chamei de amigos, eu os chamo de amigos, ele nos mostra, ele nos ensina nesta ação que nós podemos dar um lava-pés. Nos mostra esta lição de humildade, esta lição de caridade, esta lição de doação. Porque naquele tempo, lavar os pés de quem chegava era um ato de muita cordialidade, de muito afeto, porque as pessoas chegavam com os pés cansados, cheios de terra, então o costume era lavar os pés, que era uma bênção para quem estava chegando. Tantos ensinamentos nós temos recebido
de tantos que vêm aqui nos ensinar e parece que ainda não aprendemos muitas vezes, não lembramos, esquecemos todos esses ensinamentos. E agora, há pouco tempo, vem um espírito chamado Neio Lúcio. Este espírito iluminado, já nosso conhecido como Neio Lúcio, quem leu este livro 50 anos depois, vem através do nosso querido, do nosso iluminado Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. E vem nos trazer, entre outras, esta joia preciosa deste livro que sempre ouvi dizer que era um livro para crianças, para jovens, mas que tem tantos ensinamentos preciosíssimos. Alvorada Cristã, pelo espírito Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mas antes de falarmos sobre a lição do livro, eu queria lembrar para mim, para nós todos, o quanto nós devemos ter gratidão por estarmos aqui, por cada respiração que nós damos todo dia. O quanto que agora, inclusive, mais ainda depois da pandemia, nós sabemos o valor de cada respiração. Quem passou, ou quem teve alguém conhecido que passou por uma intubação, por uma Covid, sabe o valor de cada respiração. E hoje todos nós aqui acordamos, abrimos os olhos, saímos da cama, respiramos. E nós vamos normalizando isso. Todas essas ações, todas essas dádivas que temos, vamos tornando isso tão normal que não paramos para pensar o quanto são importantes. Mas quantos milagres já aconteceram conosco hoje, neste dia? Recebemos de Deus o sopro da vida. Podemos respirar. E a cada respiração, nós reencarnamos. Eu sempre penso assim, que a cada respiração, a gente está reencarnando, porque se a gente respirar e não respirar de novo, desencarnou. Então, a cada respiração, nós estamos reencarnando. E que possamos, então, ser gratos, muito gratos, por tudo isso, por todos esses milagres da vida que recebemos, e que possamos, pela gratidão da vida, oferecer o melhor de nós, para nós mesmos e para todos que nos cercam, para todos a quem possamos alcançar. E é disso que vem nos falar o Neio Lúcio neste livrinho Alvorada Cristã. Livrinho que parece um livrinho tão pequeno, mas que é um livro muito grande. Então, ele nos fala no capítulo 30 deste livro, ele nos fala, dá de ti mesmo. E eu vou ler, porque é um texto pequenininho, para que a gente possa refletir e receber de Neio Lúcio esta lição tão linda. Declaraste não possuir dinheiro para auxiliar. Acreditas que um pouco de papel ou um tanto de níquel te substituem o coração? Então, já de saída, ele vem nos chamando a atenção, nos chamando para refletir. Esqueceste, meu filho, de que pode sorrir para o doente e estender a mão ao necessitado? A flor não traz consigo uma bolsa de ouro e, entretanto, espalha perfume no firmamento. O céu não exibe chuvas de moedas, mas enche o mundo de luz. Quanto pagas pelo ar fresco que, em bafejos amigos, te visita o quarto pela manhã? Então, este milagre de que falamos há pouco, que recebemos a cada instante, todos os dias, essa nutrição do ar que nós respiramos.
essa bênção que é a nossa respiração. O oxigênio cobra-te imposto? Quanto te custa a ternura materna? E aqui, então, ele já nos convida a olhar para a nossa ancestralidade. A gente nos convida, a todos nós, a pensar que todo ser que passou pela Terra antes de nós deixou o melhor de si. E para que hoje cada um de nós possamos estar aqui. Quando ele diz que quanto te custa, né? Será que sabemos ser gratos o suficiente para os nossos pais, né? Aqui está se referindo aos nossos pais. As aves cantam gratuitamente. As aves cantam gratuitamente. É tão curioso, quando eu li isso aqui, eu pensei que a gente ouve as aves cantarem e nem presta atenção. Quando começamos a prestar atenção, nós ouvimos. E passamos muitas vezes, talvez muitos de nós, o dia ouvindo, sem prestar atenção, sem ouvir na realidade elas cantarem. Porque nessa normalização que a gente vai fazendo de tudo, nós deixamos de perceber tantas coisas. E quando pomos um pouco de atenção, quando nos dispomos ao acordar, ter atenção ao que nos cerca, vamos ouvir as aves cantar, com certeza. E vamos ver e ouvir coisas que antes não víamos. A fonte que te oferece o banho reconfortador não exige mensalidade. Então pensamos aqui na fonte, o rio, o arroio, o açude, que nos dá banho, que nos dá lazer, muitas vezes, não nos exige mensalidade. Não exige que paguemos, foi feito para que não exija, pelo menos, né? A árvore abre-te os braços acolhedores, repletos de flor e fruto, sem pedir vintém. A bênção divina, cada noite, conduz o teu pensamento a bendito repouso no sono, e não fazes retribuição de espécie alguma. Não nos lembramos de agradecer a cada manhã, a cada noite, por esse sono que tivemos, pelo refazimento que tivemos, muitas vezes não agradecemos. Habitualmente, sonhas colhendo rosas em formoso jardim, junto de companheiros felizes. No entanto, jamais te lembraste de agradecer aos gênios espirituais que te proporcionam um venturoso descanso. Então, agradecer sempre a tudo que recebemos, a cada instante. A estrela brilha sem pagamento. O sol não espera salário. Por que não aprenderes com a natureza em torno? Por que nós não aprendemos com a natureza em torno? Porque às vezes nós temos uma relação de apropriação da natureza, né? Nós achamos que somos os donos da natureza, esquecemos que nós somos a natureza também. Nós fazemos parte. Nós estamos integrados na natureza, fazemos parte dela. Por que não te fazeres mais alegre, mais comunicativo, mais doce? Por que não te fazeres mais alegre, mais comunicativo, mais doce? Então aqui já está nos convidando ao que nós podemos, essas coisas maravilhosas que nós podemos ofertar, mais alegre, mais comunicativo, mais doce. Tens a fisionomia seca e ensombrada, por faltar-te dinheiro excessivo, e reclamas recursos materiais para ser bom, quando a bondade não nasce dos cofres fortes. Sê irmão do teu irmão, companheiro de teu companheiro, amigo do teu amigo. Amigo, né? Essa caridade, na mais pura, mais alta acepção, amigo. E
Quando estava lendo e procurando alguma coisa para falar sobre esse texto, eu lembrei, nessa parte aqui, eu lembrei de uma passagem em que chega uma mãe para o Chico Xavier, lá no centro em que ele trabalhava, e ela chega e fala para o Chico, chorando: Chico, a minha filha acaba de desencarnar. O que tu tem para me dizer, Chico? O que tu tem para me consolar? Será que o Chico tinha alguma coisa para consolar essa mãe? Para dizer, para explicar? Com certeza ele tinha, né? Com todo o conhecimento que ele tinha. Mas o que ele fez? Compreendendo a dor da mãe, abraçou ela e chorou junto. Então, o abraço, o amigo, o ombro, o chorar junto, o chorar com ela, para ele, naquele momento, era a única coisa, a coisa mais importante para aquela mãe. Então, esta é a caridade, de dizer: eu estou junto contigo, eu entendo a tua dor, eu entendo por que tu choras. Na ciência de amar, resplandece a sabedoria de dar. Mostra um semblante sereno e otimista aonde fores. Estende os braços, alonga o coração, comunica-te com o próximo, através dos fios brilhantes da amizade fiel. Que importa se alguém te não entende o gesto de amor? Então, neste momento, Chico, né, nos diz que não é a caridade material que importa, é muito além da caridade material. É outra caridade, essa que nós precisamos buscar. Que seria de nós, meu filho, se a mão do Senhor se recolhesse à distância por temer-nos a rudeza e a maldade? Dá de ti mesmo, em toda parte. Muito acima do dinheiro, pairam as tuas mãos, amigas e fraternas. Então, Neio Lúcio, nesta lição, que eu achei tão importante quando li, ele nos convida a esse dar e receber. Quando nós recebemos algo, muitas vezes costumamos dizer: não precisava. Mas vamos nos acostumar a receber de coração tudo, com alegria, dizendo que recebo com vontade, com alegria, que eu quero receber. E lembrei hoje de uma fala do Haroldo, quando ele faz uma comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Quando eu estava pensando entre dar e receber, a alegria, por que quando eu recebo com alegria, eu posso dar com alegria? O que dá vida ao Mar da Galileia? Ele recebe as águas do Rio Jordão e manda embora. Então, nós sabemos, vemos, né, inclusive, muitas passagens do Evangelho, a pesca maravilhosa no Mar da Galileia. É um mar que dá frutos, um mar que tem vida. Então, quando aprendemos a receber e a ofertar, o fluxo do amor se faz, né? Se faz para nós, se faz para todos nós. E o Mar da Galileia, e o outro mar, o Mar Morto, ele é um mar de águas paradas. É um mar que não tem fluxo, a água não sai, não vai adiante. Então, esse mar é um mar morto, que a salinidade dele é muito, 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 muito alta, então nele não tem vida. Então, também lembrei de uma música que fala sobre as rosas e que diz que nas mãos de quem fica o perfume, nas mãos de quem oferece rosas, sempre fica o perfume. Então, quando estava pensando neste dar e receber, lembrei também quando ele nos diz isto, né, que nas mãos que oferecem rosas sempre fica o perfume. Então, quando eu ofereço, eu sou o maior beneficiado, com certeza.
o que o Mar Morto apenas recebe, e então é um mar morto, e o Mar da Galileia, que recebe e doa, é um mar vivo, é um mar que dá vida para todos. Então, por que não te fazeres, diz o nosso texto, nos diz Neio Lúcio, por que não te fazeres mais alegre, mais comunicativo, mais doce? Por que não te fazeres? Ele insiste na caridade da alegria. E eu lembrei uma pergunta que eu ouvi numa palestra, um dia que o palestrante perguntou: qual é a chave que abre todas as portas? E ele mesmo respondeu: a chave que abre todas as portas é a chave do sorriso. Um sorriso abre muitas portas, muitas e muitas. Então, a gente lembra também daquela passagem do livro Boa Nova, onde, quem já estudou esse livro vai lembrar, onde Jesus está dialogando com Bartolomeu. E ele diz para Bartolomeu: a verdade não exige, ela transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades, em cada dia. A alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades, em cada dia. Alegria, coragem e esperança. O que eu recebo todo dia? O que eu ofereço todo dia? A quem eu ofereço as coisas que eu ofereço? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer e deve se fazer. A quem eu ofereço? Vou oferecer para mim mesmo, com certeza, alegria, coragem, esperança. E oferecendo o sorriso para mim, para os outros, eu estou oferecendo para mim, porque sou eu que estou sorrindo, sou eu que estou ganhando. Se eu estou oferecendo alegria, eu estou oferecendo alegria para os outros, mas é em mim que ela está, para eu poder oferecer. Se eu estou oferecendo esperança, a mesma coisa. Então, quando eu ofereço, eu sou a primeira pessoa a me beneficiar, com certeza. Então, vamos oferecer tudo isso para nós, em primeiro lugar, para aquelas pessoas que estão próximas de nós, na nossa casa. Vamos nos lembrar de oferecer alegria, coragem, esperança para os nossos companheiros da casa espírita, para os nossos companheiros lá no nosso local de trabalho. Vamos ser aquele que não traz o ambiente ruim, triste, de reclamar, de achar que tudo está ruim. Vamos ser aquele que traz alegria, esperança, que traz sorriso para os outros. E esse é o convite de Neio Lúcio, então, para vivermos a cada dia transcendendo sempre as tristezas que a gente ainda tem. Nós temos ainda tristezas, nós podemos transcendê-las, com certeza. A gente ainda traz tristezas no coração, ainda traz dificuldades, todos nós, mas podemos transcendê-las, com certeza. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine o que podemos e devemos pedir todos os dias. Que Ele ilumine nossa noite, ilumine o nosso final de semana e que Ele nos conduza à sua luz como trabalhadores de Jesus, que nos conduza hoje e sempre. Que assim seja. Enquanto a Mary falava, eu me recordei de um ensinamento de Chico que ele compartilhou com a gente, que ele tinha a seguinte prática: todos os dias ao amanhecer, ele começava o dia com uma prece e depois ele perguntava: Pai, o que você espera de mim hoje? Que belo exercício, né?
para começarmos o dia. Também um grande ensinamento que ele nos deixou. Então convidamos a todos para elevarem seus pensamentos, lembrando daqueles irmãos que passam por algum tipo de dificuldade do corpo, da alma, para que eles possam receber a prece que vamos lhes oferecer neste momento. Senhor, Deus de clemência e amor, lançai um olhar de complacência sobre todos os que sofrem enfermidades e doenças corporais, especialmente os que mentalizamos nesse momento, e dignai-vos conceder alívio aos seus males ou por termo a eles, se assim for da vossa vontade. Bons espíritos, que só em derramar benefício vos ocupais, nós vos pedimos, secundeis esse desejo de os aliviar e, dirigindo-lhes os nossos pensamentos, fazei que eles derramem um bálsamo salutar sobre os seus corpos, bem como a consolação em suas almas. Inspirai-lhes a necessária paciência cristã, a submissão à vontade de Deus, para que com calma possam resistir às dores e com resignação aproveitem o futuro das provas que por ora passam. Que assim seja. Encerramos agora a transmissão, que os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais possam seguir na paz e na luz de Deus e de Jesus.